Então me explique como foi a sua chegada no Balé Popular do Recife. Rapaz, a minha chegada foi através do meu marido, né? Que na época nós éramos namorados e a gente fazia outro tipo de trabalho. Eu trabalhava em escritório, trabalhava em empresa de escritório. E um almoço que eu fui na casa deles, ia haver um evento, e uma das pessoas faltou ao evento. Quando disseram assim, vai ser você, oi, vai ser você. Aí eu fui. Eu chorava de vergonha, porque na época a gente fazia personagens de Disney, de infantil, peças infantis. Eu com a máscara na cabeça e eu chorava de vergonha na época que eu tive que botar aquilo. Eu achava que todo mundo estava me vendo, me reconhecendo. Aí fiz. Depois disso, aí começou, vai precisar de outro. Aí paga cachê, paga isso, entra dinheiro, entra não sei o quê, e vamos lá. E terminou enveredando pela parte artística. Minha mãe já era artística antes. Minha mãe trabalhava com Jararaca, Ratinho, Jolieste, eram pessoas que faziam teatro e música. Eu já tinha o dedo midinho já dentro da coisa artística, né? Aí conheci Antúlio, quebrou vários tabus na minha vida, porque eu jamais imaginaria fazendo teatro, essas coisas. E a partir dali, através do relacionamento com o Antúlio, com meus cunhados, fomos sentindo a necessidade de uma coisa mais cultural, uma coisa que envolvesse mais nossas raízes. E começamos a pesquisar, íamos os grupos autênticos, ensaiar, aprender, pé no chão. E na época não tinha essa coisa de dinheiro, a gente pagava com cachaça, a gente pagava com o que tinha. Né? E eles passavam 2 desafios, né? Com um alto natalino, com um Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi, o cara era aquele... Era até altas madrugadas e a gente lá aprendendo com eles, ensaiando. E aí começou Minha sua trajetória trajetória. artística, né? A partir daí foi me envolvendo, e era uma coisa assim que, de repente, era a forma de você extravasar felicidade, extravasar alegria, extravasar até preocupações. Se você tivesse qualquer preocupação, você chegava ali no palco, você botava tudo para fora, ria, dançava, energia. Aí, quando você ia de lá, chega a sair lerda, aquela coisinha assim, sabe? Tranquila, em paz. Ia realizada, né? Porque aí você estava botando para fora tudo que você tem, a sua essência guardada que você nem imaginava que tinha. Aí, pronto. Portanto, você fez parte desse grupo que fundou, inclusive, o início como Balé Popular do Recife, né? Que Foi. antes Era Brincadeiras de um Circo em Decadência. Primeiro era uma peça sobre Manaus. Eu estou esquecido agora o nome. Romance da Nova Catalina, não. O romance foi depois. A gente fez uma peça pequena, porque na época a Ariane Suassuna era secretária de Educação e Cultura daqui. E a gente queria sair dessa coisa mais Disney, mais de fora do país, para enveredar por uma veia cultural, né, das nossas raízes. Aí fizemos um trabalho pequeno para Ariane Suassuna, e ele disse que a gente desenvolvesse um trabalho para que ele assumiria e cuidaria da gente. Né? E ele cuidou mesmo, porque aí depois disso nós fizemos Prosopopeia, um Alto de Guerreiro. Aí foi um trabalho que a gente fez mais tradicional, né? Uma coisa mais da raiz mesmo tradicional. Pesquisamos, fizemos. Só que Prosopopeia ainda não tinha o que Ariano Suassuna queria. Então, aí a gente se esforçou, pesquisou, aí aí foi quando a gente saiu mesmo, viajou e foi atrás. E dessa busca, a gente montou o Nordeste. Né? Aí nós fizemos o Nordeste, que foi um espetáculo aí, era como se fosse a concretização de um sonho. Né? Que a gente colocou à mostra, mostrou para o povo. Né? E assim, era uma pesquisa de passos, recriação, porque a gente sabe que os altos folguedos nordestinos, né, nosso, ele é muito longo, é muito extenso.
Se você pegar um pastorio, você vai a noite todinha num pastorio, um bumba meu boi, um caboclinho, tudo é muito longo, repetitivo, né? Então, nessa pesquisa, a gente tentou sintetizar, compactar todas as danças e tudo, e fez o Nordeste. A dança do Brasil, que nós chamamos, né? Aí fizemos esse compacto e a gente, graças a Deus, a receptividade e a aceitação do público foi muito boa. E isso deixou a gente muito feliz, porque a Ariane Suassuna disse, agora está feito. Esse trabalho está feito. Aí a gente deixou a gente muito feliz e a gente enveredou por anos. Eu dancei 20 anos dentro do balé, mostrando isso, que a gente pesquisou muito. E dentro desses 20 anos, né, obviamente que você esteve junto a diversos grupos que lá estavam, né? Como é que foi vivenciar entradas, saídas, pessoas que foram mais difíceis para você durante seu período lá, sair, você sentir falta, não, essa pessoa realmente me fez falta aqui dentro. Como é que foi esse período? Você fala de componentes do grupo. Sim. Perdas e ganhos. Né? Você perde coisas muito boas, mas também você ganha coisas muito boas. Né? Graças a Deus que no balé, as pessoas que entraram, por exemplo, as que saíram até por necessidade de profissional, viagens, relacionamento, casamento, essas coisas, muita gente saiu por isso e foi perdas assim. Porque se eu for citar nomes é um monte de gente, nem adianta. Mas assim, ganhamos muita gente boa. Era uma troca válida, porque a gente perdia o bom e recebia o bom. E o ruim passava tão despercebido, porque era tanta coisa boa, que o que foi ruim não fez falta. E só ficaram coisas boas, porque a energia era boa, de gente que queria estar junto, de gente que queria lutar, que queria desbravar esse mundo todo com o trabalho que a gente estava fazendo. E não teve perdas, teve só ganhos, muitos ganhos. Porque assim, muita gente trouxe experiências novas para a gente também. A gente ensinou coisas novas para eles também. Foi só uma troca de coisas maravilhosas que a gente teve. Isso eu só tenho a agradecer 1000 vezes. Quem entrou e quem saiu. Como foi a sua saída? Foi tipo, hoje eu saio, terminou? Ou foi saindo? Como é que foi esse desligar-se? Porque são 20 anos, é uma vida. Né? Começou pelo processo assim. Problemas de rótulo. Eu tive um problema de joelho. Que esse joelho, eu fui ao médico e ele disse a mim que eu tinha que fazer uma cirurgia, que eu tinha detritos de ossos entre a rótula e o joelho. Eu teria que fazer uma cirurgia e que esse processo de tratamento era muito prolongado. Eu já estava dançando há 20 anos dentro do balé. Por exemplo, dançava eu e Antônio Madureira, meu marido, a gente dançava junto e ele precisou sair para fazer uma carreira solo. E eu fiquei só. Aí começou assim... eu senti que, acho que como se fosse assim, é chegada a minha hora, eu já cumpri a minha missão dentro do Balé Popular do Recife, e eu preciso agora seguir outros caminhos. Aí fui fazer faculdade, aí seguir outros rumos, e foi quando eu precisei sair disso, porque aí foi o primeiro a rótula, depois saiu o Antúlio, não que assim... Eu não pudesse continuar no balé, mas eu ia ter que passar um tempo muito grande ausente do balé, tudo. Então eu digo, não, é porque é a hora. Aí eu saí. Mas assim, sofro muito. Inclusive, quando eu assisto o balé, eu fico na plateia, eu fico com o pé assim, travando assim. Ai, assim, faz assim, ai, não fez aquele... Não. Ai, eu fico louca. Me dá um nervoso quando eu assisto o balé, que eu fico assim, querendo dançar, lembrando das coreografias, porque eu acho que se me botar no palco, eu acho que hoje em dia tem alguma coisa que eu já esqueci, de trajetos, né? Mas tem horas assim que eu piro, fico assistindo, me dá, sabe? Porque foi uma época muito boa, foi tanta coisa boa que eu recebi dali, tanta coisa boa que a gente pôde passar para as pessoas, e a irmandade, o grupo, era tudo muito gente unido, gente irmão, né? Teve um período que foi muito bom do balé. Era todo mundo, tipo os 3 mosqueteiros, um por todos, todos por um. Tava todo mundo com uma energia, sabe?
Foi muito boa. Aí pronto. Quando saí eu senti, mas assim, era preciso, porque a gente, como é um grupo que é rotativo, tem que uns sair para outros entrarem. A gente tem que dar oportunidade para os outros também vivenciarem, sentir esse gostinho bom, que é fazer parte do grupo do Balé Popular do Recife, entendeu? Então, não é justo que eu ficasse lá, marcando bandeira ali, e tanta gente ansiosa, com o olhinho brilhando, querendo ficar fazer parte daquilo ali. E com condições, capacidade, com talento. Então, é natural. É a lei da transformação, da reforma. É esse processo mesmo. Dentro da estrutura, você participou de várias funções. Fala um pouquinho delas. Eu professora, né, pesquisadora, criadora, que eu criava os passos, eu e mais outras pessoas, eu, Célia, Amélia, Ana Madureira, Ângela Fisto, a gente criava muitos passos, recriava também muitos passos, por conta justamente do trabalho que era muito parado, a gente dinamizava, criava passos que dinamizassem a coreografia e a dança. Nós fazíamos muito isso. Eu trabalhei também, teve época que a gente ia para os campos que a gente ia pesquisar, que a gente fazia lá fora, filmagem, a gente filmava. Depois, dentro do grupo, eu era solista do frevo, eu fazia solo de frevo, solo de caboclinho, eu era puxadora de filas, como chama, de alas, e eu fazia mais essa parte assim, porque até como eu pesquisava muito, como a gente pesquisava muito, a gente tinha uma certa noção muito maior do que as outras pessoas que não tinham ido ver isso. Então, a gente pegava posições de destaques, de puxa-fila, de solista, de tudo, né? Inclusive, quando eu dançava no frevo, que eu era solista do frevo, nós tivemos uma temporada longa no centro de convenções. E muitos turistas iam nos assistir lá. Tinha os guias que levavam para nos assistir, que era a raiz cultural de Pernambuco. E o povo ia. E eu sempre fui muito socadinha, pequena, toda larga, braço grande, toda coxuda, tinha atrofia muscular, hipertrofia muscular, que eu tinha muita musculatura. E o povo dizia, vamos lá ver aquela gordinha, ela faz um frevo danado, vamos embora. Eu dizia, gordinha, não, mas aí... Era assim. Eu não sei se você tem noção disso, né? Mas você criou um estilo de se dançar frevo. Né? Você influenciou gerações e gerações, principalmente de mulheres, né? A forma da mulher dançar frevo, porque sempre foi muito arrojado, o seu frevo sempre foi muito arrojado, muito elaborado. E isso que você falou, você marcava porque você não era a pessoa com estrutura leve, mas você era a que mais saltava, ou seja, as explosões do movimento, né? Você tem essa noção, as pessoas, quando você vê as pessoas dançando frevo hoje na rua, você se vê? Eu já me vi mais, né? Porque assim, da época que eu dançava frevo, eu sempre dancei frevo no pé, né? Na época do balé, nós contávamos, era uma coisa muito interessante, porque a gente contava uma história do começo do frevo até, como se fosse assim, a parte da recriação da dinâmica tudo. Porque ele entrava meia-noite, tchau, ele entrava e ele fazia a capoeira, que o frevo veio da evolução da capoeira. Aí ele fazia a capoeira, eu entrava com o frevo no pé, que é muito raro encontrar mulheres que dancem frevo no pé. Hoje em dia talvez sim, que quebra de paradigmas, quebra de alguma coisa que ninguém acreditava que mulher fosse dançar um frevo no pé, fazer uma locomotiva, fazer uma trambela, fazer uma coisa, com a força que a gente fazia, que eu e outras pessoas já faziam na época, né? E é como se a gente tivesse quebrado essa coisa de que frevo é coisa de homem, pesado, não sei o quê, né? E depois vinha Antúlio, que ele fazia uma coisa mais recriada, era um frevo mais elaborado, não é? E a gente contava essa história da evolução do frevo, né? E na época que eu dançava, era uma coisa muito interessante, porque assim, essa coisa que saía, que elaborava de dentro de mim,
era mais assim, porque eu amava do que eu fazia. Então, eu descia a ladeira, eu descia tudo, com os pés no chão assim. E engraçado que eu dançava descalço. Eu me lembro na Casa da Cultura, o frevo da gente não tinha essa coisa, porque antigamente era proibido você usar sapatilha de balé, senão perdia a característica da nordestina, a característica da cultura popular, né? Era conga. Conga acabava o pé da gente, porque não é uma soladura, e para a gente fazer uma bailarina, para a gente fazer certos passos que a gente fazia, se incomodava muito, então eu optava por dançar descalça. E eu ralava, quando eu saía os dedos do pé tudo sangrando, e eu nem saber, porque era uma coisa que vem, era, sabe, é a vontade, é a alegria de você fazer aquilo, sabe, e a alegria de levar a felicidade, porque as pessoas quando via a gente dançando com tanta afinco, com tanta alegria, energia, as pessoas ficavam gratificadas com aquilo, né? Depois vinham, cumprimentavam, diziam, foi maravilhoso, você me deu uma alegria muito grande, é um prazer ver isso. Então isso é que estimulava mais a gente a meter a cara e fazer. Porque na época a gente não tinha professor de educação física, alongamento, não tinha nada disso. A gente metia com a cara e a coragem, né? E não queria saber não. Estourava joelho, estourava batata da perna, estourava tudo, mas a gente estava ali e ria e era feliz. Porque era uma coisa pura, era uma coisa inocente, era uma coisa de amor mesmo à arte, aquilo que estava fazendo. Eu digo que isso é um vírus, né? A pessoa entra no balé, todo mundo entra ali bonzinho, não sei o que, daqui a pouco o vírus vai entrando. Daqui a pouco você vê, você diz assim, sai da frente porque eu estou entrando com os 2 pés na caixa do peito. Porque só quer fazer o melhor e quer fazer tudo, sabe, vindo de dentro. E é isso que eu demonstrei e fiz na minha vida toda dentro do balé, foi isso. E momentos inesquecíveis, engraçados, de bastidores, dentro de viagens, aquela coisa que você faz, rapaz, ó, isso aconteceu e foi interessantíssimo. Chocante. Nós fizemos uma viagem a Israel. Acho que foi a nossa primeira viagem internacional que nós fizemos com o balé. E nós saímos daqui, todo mundo na alegria, no entusiasmo. Vamos fazer, vamos mostrar ao povo que é o pessoal do Nordeste, todo mundo feliz. E nós viajamos. E fizemos, nossa primeira apresentação foi num teatro. Que o teatro era imenso, assim, de alto e largo o palco. Eles tiveram até que fechar a cortina mais para reduzir ao tamanho do nosso grupo. E quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente viu, quando as cortinas abriram, eram as 2 fileiras de mutilados de guerra. Gente em maca, e era período de guerra, na época que nós fomos para lá. E nós nos apresentamos com gente com soro pendurado, gente com a cadeira de rodas cheia de gases, de ataduras e tudo. Foi um impacto muito forte, porque a gente não foi avisado do que estava acontecendo, do que ia acontecer, de quem era, o que era. Mas conseguimos nos recuperar e dançamos. Mas foi um impacto muito grande isso pra gente, de pesado. De bom, tem tanta coisa boa que eu até esqueço de tanta coisa, mas tem coisas, por exemplo, quando a gente chegou em Israel, foi muito engraçado, porque quando a gente veio e aí o rapaz que nos recebeu, que nós filmávamos, eles disseram assim, fique na esteira. E a gente ficava em cima da esteira, desfilando e eles filmando. Parecia carnaval, quando você sai no bloco, assim, todo mundo beijando e o povo nos recebendo. E a gente ria muito, porque a gente dizia, o que é que a gente está fazendo aqui? Que loucura é essa? Aí quando nós chegamos, aí terminou todo esse processo, fomos para o hotel e tivemos uma viagem ao Mar Morto. Quando chegamos coisas hilárias, engraçadas, quando chegamos no Mar Morto, foi advertido que a gente não poderia mergulhar, que a gente não podia, a salina era muito densa e que era como se fosse um óleo que nos projetava, a gente boiava e a gente não podia afundar. E nosso amigo capoeirista, Gilson Chau, ele era meio danadinho e não aceitava muito as regras. Todo mundo entrou no mar, ficou todo mundo boiando, ele veio, marcou uma carreira de lá de trás e mergulhou. Pá!
quando ele mergulhou, que ele saiu, parecia o Satanás. O olho era vermelho, feito brasa, ele enlouquecido, cego assim, gritando, e o olho dele, brasa, brasa, brasa. Abriram o olho dele debaixo do chuveiro, assim, para lavar. De espetacular é você chegar numa Torre Eiffel daquela, Paris, Nova York, conhecer as viagens espetaculares que nós tivemos, né? Nós tivemos em Rio Hondo, na Argentina, que nós passamos 2 meses, passamos 2 meses na Argentina. Aí lá é uma das coisas não muito legais que aconteceu com a gente, que nós trabalhamos um período grande, os empresários nos levaram para a Argentina, e quando chegou lá, depois que nós fizemos a temporada toda, eles fugiram com o dinheiro da gente. Largou a gente na Argentina e foi embora. E a gente ficou num desespero, que não tinha mais o que fazer. Me lembro até que a gente tomava banho numa praça que tinha lá, que era a água era caliente, quente de vulcão, saía da terra. E a gente ficava ali o dia todo ali dentro daquela água, porque não tinha nem onde ficar. Era um quarto de hotel para todo mundo se organizar. Isso foi uma das situações hilárias que nós vivemos. A gente passando por toda aquela situação, mas a gente achava engraçado. O ruim foi quando a gente precisou, quase foi deportado. Se não fosse... Eu não lembro bem do nome da pessoa. Era uma pessoa que era espírita, que ele ficava em Paso de los Libres, e ele foi que nos ajudou com ônibus, com alimentação, com hospedagem, com tudo, para poder... A gente passou um período lá, e depois foi que a gente voltou para Recife. Mas passamos uma situação quase deportados da Argentina por causa disso, porque não tinha dinheiro. O empresário levou tudo da gente, deixou a gente na mão. Aí isso foi uma das partes muito tristes. Agora não, na França não, a gente passou 3 meses viajando pela França. Conhecemos cidades maravilhosas. Tem uma situação, porque quando eu viajei, eu deixei minha filha aqui em Recife, e eu já estava que não aguentava mais. Meu filho foi comigo, porque ele foi trabalhando também, foi se apresentando. Mas como Luciana, na época, era muito novinha, picototinha, aí eles não permitiram que ela viajasse conosco, com a gente. E nessa ida da gente, eu lembro de uma situação incrível. Nós estávamos indo visitar o Castelo de Saint-Michel e paramos na praia para olhar, sentir como era o mar. E eu lembro que tinha uma criança que estava vindo com o pai e que lembrava muito ela. Isso eu já estava esgotada de saudade dela. E quando ela veio, aí a menina veio, aí do nada essa menina pegou conchinhas e começou a jogar para mim, para eu pegar. Aí eu comecei a brincar com ela, e comecei a explicar para os pais da minha saudade da minha filha. E quando foi daqui a pouco, aí o ônibus tocou para a gente voltar. Aí François, que era o motorista do ônibus, chamou, todo mundo foi embora. E eu sem querer soltar a menina, sem querer deixar a menina. E agarrado com a menina, e não sei o que, e o ônibus tocando, e eu, aquela saudade, matando saudade mesmo. Aí eu lembro que eu tive que sair, deixar para ela, e fui para frente do ônibus. Quando eu cheguei na frente do ônibus, escondi todo mundo, eu caí num choro. Eu chorava descontrolada, da saudade. Aí quando o Hugo veio e desceu, meu filho desceu, aí ele disse, mãe, o que foi? Aí eu estanquei, porque aí eu não podia levar para ele também essa minha dor, minha saudade. Aí subimos no ônibus, todo mundo ficou calado, porque a turma zonava de tudo, brincava de tudo, fazia bagunça com tudo, mas nesse momento todo mundo calou, ninguém disse nada. Eu achei incrível pelo respeito, pelo meu momento, né? São situações tristes que a gente passa também. Mas situações alegres é só de conhecer. Fui roubada lá em Israel. Me levaram... eu fui lá comprar roupa, me venderam gato lebre. Eu disse, mas rapaz, por isso que Jesus quebrou todo o templo na época que era dele. Porque a turma rouba mesmo, são descarados. Me venderam uma blusa que uma manga era diferente do resto todo. Cheguei aqui em Recife, não podia nem cortar, porque era um bordado inteiro. E eu não pude mais cortar a blusa. Aí eu lembrei da época, né? Porque Jesus não chegou lá e detonou tudo com os ladrões. Quase que eu fazia a mesma coisa com ele, se eu tivesse a oportunidade de voltar lá. São as coisas engraçadas, né? Cuba. Que tem. Cuba, primeiro foi um choque da civilização que não tem evolução nenhuma. Não era evoluída. A gente tava, é como se a gente estivesse vivendo nos anos
lá atrás, né? Os carros, a situação, a casa. Agora sim, a receptividade perfeita, maravilhosa. Gente incrível, de uma alma, de um coração, né? Generosíssimo o povo de lá, né? A gente tem pena porque essa coisa de política leva, quem sofre mais é o povo mesmo, né? Por posicionamentos dos governantes. Isso não tem nada que falar. Mas tivemos uma receptividade às praias, a cultura de lá, né? São pessoas, não dá nem para dizer, é gente. Eu lembro que a gente curtia muito porque a gente varava à noite, como se fosse dia. 9 horas da noite a gente estava na piscina do hotel tomando cervejinha, porque estava do sol quente. E isso a gente achava o maior barato. A gente curtia aquilo como se fosse, sabe, novidade maravilhosa. E foi muito bom a experiência. O festival, riquíssimo, variado, com coisas de qualidade. Pra gente, né? O que é engraçado é quando a gente vê as culturas de fora, a gente vê quão grande e diversa é a nossa cultura, né? Porque tem gente que é o samba, tem gente que é o Bumba Meu Boi, e nós temos uma variedade de tanta coisa que você nem acredita, né? E coisas de qualidade, bela. Você participou de quais espetáculos com o Balé Popular do Recife? Eu participei. A Nau Catarina. Não, eu só quero falar. Eu fui o primeiro espetáculo para mim, porque eu não lembro do nome agora. Prosopopeia, Nordeste, a Nau Catarineta, eu participei. Eu só não participei do Olinda Olinda. O Olinda Olinda eu não fiz parte. Mas o resto dos espetáculos do balé, todos eu fiz parte. Na Catarineta eu não fiz muita dança de nada, não. Eu fiz, só pontuei algumas coisas lá dentro, né? Mas com relação aos espetáculos, todos esses foram feitos, eu fiz parte. E o que representou ou representa para você o Balé Popular do Recife? O Balé Popular do Recife foi um aprendizado. Foi onde você convive e aprende culturas diferentes, momentos diferentes, convívios diferentes. Porque assim, cada pessoa que entrou no balé, cada pessoa que saiu, cada viagem que a gente fez, cada momento que nós vivenciamos juntos é aprendizado. Hoje em dia, não tem aquela coisa que, por dizer assim, hoje eu sei entrar e sair de qualquer lugar, hoje eu posso dizer que eu tanto convivi com, aprendi a viver com do mais simples pessoa a pessoas de uma classe social, de um cargo, de uma coisa muito grande, né? Eu lembro de situações muito engraçadas, porque eu dizia assim, meu pai me ensinou que a gente deve saber entrar e saber sair de qualquer ambiente. Eu lembro que nós viajamos para o Canadá, nós saímos daqui com um avião fretado para o Balé Popular do Recife, um avião da VASP, que era um lançamento do avião. Nós saímos daqui e fomos para o Canadá. Chegamos lá, ficamos num hotel incrível. Tudo que você imaginar de mordomia, de requinte, de tratamento de primeiríssima nós tivemos lá. Voltamos com o avião fretado com a gente, primeira classe, né? Tudo que você imaginar era a gente na primeira classe lá com champanhe, vinho, comida, pratos, tudo. Voltamos. No dia que a gente chegou, nós chegamos aqui, acho que era, não sei se foi de manhã, ou se foi no outro dia, logo depois, que nós fizemos uma apresentação no Morro da Conceição. Nosso camarim era uma Kombi. Todo o grupo trocando de roupa dentro de uma Kombi. E ainda por cima, a turma subia num para-choque da Kombi, ficava pulando, a turma de fora, pulando, e a gente trocando de roupa, assim, bota roupa, bota manga. Aí a gente teve uma crise de riso. Porque a gente disse assim, como é que pode você no dia, você está dentro de um avião fretado para você na primeira classe, você está num hotel de primeiríssima, de repente
Você vem, camarim, teatro, tudo, jogando neve um no outro, parque, tudo à disposição da gente. E no outro dia você está dentro de uma Kombi no Morro da Conceição, trocando de roupa dentro de uma Kombi no camarim. Aí como eu digo, aí é saber entrar e sair de qualquer ambiente. Hoje em dia eu sei entrar e sair, não tenho discriminação com nada nem com ninguém. Então, em poucas palavras ou em uma palavra, o que é o Balé Popular do Recife para você? O Balé Popular do Recife, é como eu digo, é sabedoria. Sabedoria. A minha vida inteira foi dentro do balé. Eu passei uma parcela grande, porque não só não foi os 20 anos dançando, como foi antes de pesquisa. Então foi aprendizado, é amor, é união, é companheirismo, sabe? É descoberta, é projeção, é realização, é brilho nos olhos. Eu acho que é isso.